Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vamos conhecer um pouco mais aí sobre o Tigran Petrosyan, o campeão mundial em 1963 e o pai da escola armênia de xadrez, o grande tigre de ferro, jogador posicional, inquebrável. E a partida que a gente vai ver hoje é a Imortal do Recuo, né? A Imortal do Recuo. E você vai entender por que ela tem essa partida tem esse nome. E eu escolhi essa partida dentre tantas possíveis para mostrar do Tigran Petrosyan, porque ela mostra muito bem o estilo do Petrosyan, porque que ele tem esses apelidos, o tigre de aço, tigre de ferro, o jogador, o homem pedra, né? O rocha, o jogador rocha. Por que ele tem todos esses apelidos aí? Por que essa é a Imortal do Recuo? Vamos dar uma olhada nisso, que é bastante interessante. Aqui o Tigran Petrosyan está de brancas e ele está jogando contra o Lev Aronin. Não é o Levon Aronian, tá bom, gente? É o Lev Aronin mesmo. Apesar da similaridade, né, com o nome. O Lev Aronin era um jogador aí fortíssimo. Na década de 50, de 1950, ele jogou 8 vezes o campeonato soviético. E ele ficou... Acho que a melhor colocação dele chegou a ser segundo lugar, ficava lá entre segundo e quarto, né? Ele era realmente um dos melhores jogadores aí da União Soviética, o Lev Aronin, tá bom? É coincidência, né? O Levon Aronian, também da escola armênia de xadrez, tem um nome parecido, né? O discípulo de Tigran Petrosyan. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí. Petrosyan abre aqui com cavalo F3, C5 por Lev Aronin, G3, cavalo C6, bispo G2. Então aqui o Petrosyan está jogando uma estrutura bem hipermoderna, né? Tentando dominar o centro de forma indireta, né? Com o cavalo, um bispo em fianqueto e tudo mais. Vamos ver como é que segue. D5, ocupando o centro. Roque, cavalo F6 e aqui D3. Parece uma Índia do rei jogada de brancas, né? Bispo G4 foi jogado aqui, C4, atacando então o peão central. E6 foi jogado defendendo e abrindo aqui para o bispo. A dama em A4, fazendo uma cravada aqui no cavalo. Dama D7, tirando a cravada. Cavalo C3, desenvolvendo confortavelmente aí o cavalo por trás aqui do peão da coluna C. D4 atacando o cavalo. Cavalo B5, ameaçando, né? Se esse cavalo sair daqui, alguns cheques, a dama vai estar cravada, né? Enfim, cavalo B5. Foi jogado bispo E7. Aqui H3, expulsando aí o bispo. Bispo também F3. E agora como retomar, gente? Olha só, aqui já entra uma coisa legal para se comentar sobre essa partida. Muita gente tomaria aqui com o bispo para não ter uma estrutura de peões danificada, né? Aqui as brancas têm uma ilha só completa, né? De 8 peões. E se você... captura de peão, você vai ficar com ilhas de peões, com peões dobrados e tudo mais. Então eu acho que muita gente tenderia a capturar aqui com o bispo. Mas o Tigran vai para uma decisão diferente. Ele joga e toma em F3. E aqui já é um xadrez bem avançado, tá, gente? O que o Petrosyan está fazendo aqui? Por que ele está fazendo isso? Né? Bom, primeiro que ele está abrindo aqui essa coluna E, que pode ser uma coluna interessante, né? Se não fica tudo muito fechadinho, sem oportunidade de jogo e tal, se captura com o bispo, então aqui ele já abre. Sem contar que esse bispo aqui não vai ficar eternamente em F3, ele vai vir para F4, né? O peão aqui em D3 está segurando D4, então não é de todo ruim, muito pelo contrário, né? Não é sempre que você tem que evitar peões dobrados, né? Peão central virando peão de ala, né? Muitas vezes a gente tenta evitar isso a todo custo e nem sempre, tá? Isso vale. Tenho ouvido muito isso dos cursos que eu estou fazendo do Rafael Leitão, do grande mestre Rafael Leitão, e tenho usado nas minhas partidas, claro, quando cabe, né? Quando cabe esse tipo de situação. E nesse caso aqui cabe. Vamos ver como é que a partida segue. Roque, dama aqui em D1, e esse é o primeiro movimento que chama a atenção, né? O Tigran Petrosyan voltou a dama para casa inicial. Olha o recuo, por isso essa é a partida imortal do recuo. Esse é o primeiro dos recuos dessa partida. Vamos ver como é que ela segue. Torre aqui de F8 desenvolvendo. F4, ó, tá vendo? Esse peão aqui que estava em F3 agora veio para F4, tá ocupando, segurando aqui a casa de E5. É interessante essa formação aqui desses peões nessa posição, né? Abriu aqui a diagonal do bispo.
Bispo D8 foi jogado. Cavalo aqui em A3. Bispo em A5. Incomodando aqui, né? Segurando aqui a casa de E1. A torre não pode jogar na coluna E. Cavalo C2. Bispo aqui em C7. A3. A5 não permitindo a expansão com B4. Torre B1 preparando B4. Bispo D6 adicionando mais um ataque aqui em B4. Então a gente tem aqui, ó, 4 peças, né? 4 peças segurando B4 e só 3 dando suporte. Então não dá para jogar B4, foi impedido. Bispo D2, mais uma vez aqui preparando para jogar B4. E agora E5 foi jogado aqui pelo Lev Aronin. F também E5, cavalo também E5. E aqui primeiro lance aqui interessante, né? O peão aqui de D3 está atacado. E o Tigran Petrosian vai para o lance F4 aqui atacando então o cavalo, né? Permitindo capturar aqui em D3. Por que ele está fazendo isso? Porque depois esse cavalo fica com dificuldade de voltar na partida, né? Você joga aqui um lance como cavalo B3, esse cavalo não tem mais retorno, né? Não tem mais volta. E isso pode ser perigoso a longo prazo, tá? A curto prazo não tem muito como tirar uma vantagem disso, mas a longo prazo isso pode se tornar perigoso, tá? Então o Aronin preferiu não capturar aqui em D3 e jogou aqui com cavalo C6. E a partida segue então com dama em F3, H5, dando aqui um respiro para o rei, também ganhando algum espaço. Aqui parece que o Lev Aronin está pouco a pouco tentando esmagar aí a posição do Tigran. A torre aqui de F1 propondo trocas, torre toma em 1, torre toma em 1, torre E8, torre toma em 8, dama toma em 8 e agora o lance do Petrosian, cavalo E1, colocando então o cavalo na primeira fileira. Olha isso, gente, fazendo um recuo, mais um recuo aí na partida. Cavalo em E1. Vamos ver como é que segue. Dama D8, foi jogada aqui pelo Lev Aronin. E agora, dama D1, recuando então a dama mais uma vez aí para sua casa inicial. Olha só que coisa, mais um recuo aqui na posição. Liberando aqui a casa F3 para o cavalo, liberando aqui a diagonal do bispo também. Mas é interessante ver isso. Dama B6, atacando aqui em B2. E agora o lance bispo C1, voltando aí o bispo para sua casa inicial aí do tabuleiro. Claro, com ideias de defender aqui em B2. Né? Então olha que posição sólida. O cavalo em E1 defendendo essa base da cadeia desses peões. O bispo defendendo a base da cadeia desses peões. Né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Cavalo em E7. Dama em F3, dama B3, aqui G4 foi jogado pelo Petrosian, H toma G4, H toma G4 e aqui G6. E agora o lance do Petrosian, bispo em F1, gente, olha que é a imortal do recuo, o bispo voltando aí para sua casa inicial, né? A posição tá sólida como rocha aqui, né? O bispo, o cavalo e a dama defendendo a base da cadeia de peões, né? A dama e o bispo segurando aqui esses peões importantes, né? O bispo segurando o peão que segurou outro peão. Tá tudo muito bem defendido aqui, né? Dama B6 foi jogado aqui, o Lev Aronin vai buscando, né? Vai tentando entrar na posição, vai tentando alguma coisa. F5 aqui pelo Petrosian, G também F5, G também F5, rei F8, tirando aí o rei dessa coluna aberta. E aqui, gente, olha só essa posição. Depois de todos esses recuos, bispo C1, cavalo E1, bispo F1, né? A dama ficou vindo para D1 algumas vezes, agora está aqui em F3, ou seja, todas as peças, praticamente com exceção da dama, recuadas. Você acreditaria que aqui em questão de meia dúzia aqui de lances, as brancas vão estar ganhas? As brancas vão vencer aqui em 5, 6 lances? Pois é, gente, esse é o Tigran Petrosian, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. É inacreditável, esse é o estilo de jogo do Petrosian. Ele, não sei o que dá para comparar, tem aqueles peixes pedras, né? Eu acho que eu compararia com aqueles peixes do fundo do mar que parecem uma pedra. E que quando passa um outro peixe, ele pá, vai rapidamente e come, né? O peixe menor ali. Eu acho que eu compararia o Petrosian com esse bicho aí, com esse peixe pedra. Porque é o que ele faz, olha, agora em menos de meia dúzia de lances aqui, ele vai vencer a partida. E rápido, olha, bispo G2, atacando então a fraqueza aqui do peão de B7. Cavalo C6 bloqueando, dama H3, tentando então infiltrar aqui na posição do adversário. Via H6, via H8. Cavalo G8, segurando aqui a casa de H6. Dama H8, olha com que velocidade
Olha o bote que o Tigran Petrosian vai dando aqui na posição. Bispo G3 atacando aqui o cavalo. E agora o lance exclama do Petrosian. Ele sabe a hora certa de dar o bote. F6, deixando aqui o cavalo em E1. Fortificando aqui a casa de G7. Bispo toma cavalo foi jogado aqui em E1. E agora dama G7, cheque. Rei E8, dama toma em G8, cheque. Rei D7. E agora bispo H3. E nessa posição o Lev Aronin abandona a partida. Aqui tem mate em 5, tá? Uma sequência de mate forçado aqui em 5 lances. O rei está completamente exposto, né? São muitos ataques aqui. Dama, 2 bispos. Esse bispo vai entrar aqui no ataque. Por exemplo, rei D6, bispo F4, cavalo E5. Vamos ver a sequência aqui de mate. Ó, dama F8, rei C6, dama E8. Já dando cheque, atacando aqui o cavalo. Vamos, rei D6 já toma, bispo toma E5, é checkmate na hora, né? Vamos tentar fugir mais um pouquinho. Dama toma aqui em E5. E aí não tem mais pro rei pra onde ir, né? Se vier pra D8, vamos ver, se vier pra D8, dama E7 é checkmate. Tá, aqui é checkmate, ó, o bispo cortando aqui a posição, né? O outro bispo cortando aqui a posição, seria checkmate. E se jogar rei C6... Bom, aí dama D5 aqui seria checkmate também, ó. Os bispos mais uma vez cortando aqui todas as casas. Então tem sequência de checkmate forçada depois de bispo H3. E é por isso que o Lev Aronin abandonou a partida. Gente, vamos voltar aqui para ver o bot. Vamos voltar aqui para ver o bot. Olha só. Olha só a posição. Rei F8 foi jogado. A posição. Todas as peças praticamente, com exceção da dama, recuadas. E aqui rapidamente eu vou passar os lances. Olha o bot. Atacou B7. Atacou, foi para H3, foi para H8, rapidamente jogou F6 e depois de mais alguns lances, o Lev Aronin abandonou a partida. Esse é o Petrosian, ele joga recuado, ele joga na defensiva, ele joga como rocha, ele joga sólido. No primeiro vacilo, na primeira oportunidade, ele dá o bote e finaliza rapidamente. Deve ter lutador que você conhece de UFC que tem esse estilo, né? Eu acho que nas artes marciais é comum a gente ver esse estilo. E no xadrez eu acho que o Petrosian é o mais marcante aí desse estilo. Era por isso que eu escolhi essa partida, tá? A Imortal do Recuo, para mostrar aí, ilustrar bem o estilo de Petrosian, o Tigre de Ferro. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!